Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para, embaixador, lhe perguntar desde já como é que tem observado mais uma tribulada semana na guerra na Ucrânia, nomeadamente porque houve mais uma morte daquelas que estão pré-anunciadas, desta vez ninguém caiu de um sexto andar, mas morreu de uma causa qualquer que o regime não quer dizer qual será, uma vez que o corpo, pelo menos na altura em que estamos a falar, ainda não foi libertado. Como é que viu tudo isto, embaixador? A morte de Navalny é um incidente cuja dimensão nós ainda não podemos analisar com cuidado, tendo em atenção que ainda não temos o tempo suficiente relativamente a isso, mas que terá seguramente impactos naquilo que é o agravamento da posição ocidental face à Rússia. A morte de Navalny, não, nós não sabemos até agora em que circunstâncias ocorreu, até pode dar-se o caso dela ter ocorrido em circunstâncias, digamos, ter sido uma morte natural. Não podemos afastar em absoluto isso. Agora, o recorde e a história da Rússia no tratamento dos seus dissidentes não, digamos, não lhe dá nenhuma margem de boa vontade por parte de quem observa de fora. E a circunstância de Navalny se estar isolado, ter sido isolado numa prisão no Ártico, a circunstância da informação sobre a morte de Navalny ser sido dada 2 minutos depois da hora certa da sua morte, levanta aqui várias interrogações. A primeira das interrogações, vale a pena dizer, é também perguntar qual é a vantagem para a Rússia de matar Navalny neste momento. Uh, Mas Navalny essa é uma questão importante, não é, embaixador? Uma vez que a morte anterior, digamos assim, a de Prigozhin, que era, se me permite o termo, um facínora, deixou a Europa e o Ocidente, digamos que aliviados, se é que não com um sorriso na cara. Desta vez não é nada disso que acontece. Não, Navalny vale a pena dizer, não era um democrata. Eu sei que isto Não há pode muitos desses para pela Rússia. para os ouvidos. Navalny era um opositor a Putin, mas a circunstância de não ser um democrata e até ser um nacionalista com posições bastante nacionalistas radicais, apoiante da entrada da Rússia na Crimeia, hesitante relativamente à questão da Ucrânia, e não ser um personagem, digamos, muito conhecido na Rússia, contrariamente à imagem ocidental. Navalny era uma figura que era muito conhecida nos meios urbanos, numa certa elite urbana e em Moscovo, mas no resto da Rússia, isto diz-me quem conhece bem a Rússia, Navalny era uma figura relativamente desconhecida, mas enfim, fazia parte de um conjunto de opositores a Putin, alguns dos quais no passado já tinham tido os tais acidentes que o António refere. Dito isto, a circunstância de ele não ser, digamos, não corresponder a um perfil liberal-democrático, não significa que a morte dele, se tiver sido propositada, não tenha sido um crime a sublinhar. Porque a questão é esta: na Rússia deveriam ter direito de voz todas as pessoas, à esquerda ou à direita. Se Navalny era mais à direita, essa era uma outra questão. Mas a verdade é que na Rússia hoje em dia dá-se conta, e estamos a caminho de umas eleições presidenciais este ano que já apontam para, não digo uma fraude, provavelmente será uma fraude, mas apontam particularmente para eleições realizadas num contexto que não permite garantir a sua fiabilidade e a fiabilidade do resultado. E, portanto, há uma coisa que temos vindo a sublinhar aqui há uns tempos, que é o seguinte: a Rússia transformou-se, que é formalmente uma democracia, transformou-se numa ditadura. As pessoas dirão, mas isto não é novidade nenhuma, não. É, de certa maneira, durante muito tempo, Putin procurou manter no plano internacional aquela ideia de que era um regime que mantinha uma certa accountability, uma certa responsabilização da natureza democrática. Nós verificamos hoje que, independentemente de poder haver estes momentos de afirmação democrática, o Estado Novo também tinha momentos de afirmação pseudo-democrática. Isso não significa necessariamente que se possa qualificar a Rússia como uma democracia. E a Rússia hoje, de facto, caminha para uma ditadura. As vozes contra ou são liquidadas, ou são afastadas, ou são proibidas. Navalny está neste quadro. E volto a dizer, independentemente de Putin poder não ter uma responsabilidade direta na morte de Navalny, a circunstância dele
tê-lo colocado numa situação de prisão, como aquela em que estava, em condições excepcionais, em situações, numa prisão de alta segurança, acima, em zonas frígidas, quer dizer, cria condições para este tipo de coisas acontecerem. Nós também não sabemos se foi Putin que mandou matar Prigogine ou não, ou se foi alguém que quis ser mais papista do que o Papa. E se agora com Navalny isso não acontece? Agora, o que acontece, nós sabemos o seguinte, é que ninguém é punido por ter morto Prigozhin, nem ninguém vai ser punido por matar Navalny, ou então arranjam um bode expiatório qualquer. E, portanto, Navalny, vamos ver o que é que esta morte provoca. Esta morte trouxe já, digamos, à evidência a sua mulher, a mulher de Navalny, Navalnaya, como os russos têm no final do nome das mulheres, adaptam ao nome dos maridos, e vamos ver se ela é a figura da nova oposição na Rússia, ou a figura congregadora da nova oposição na Rússia. Ela já foi saudada agora durante a Conferência de Segurança de Munique. O mundo ocidental parece estar, digamos, a apoiá-la, e aí Putin vai dizer isto é uma ingerência nos assuntos internos da Rússia. Claro. É o que vai exatamente acontecer. Portanto, por aí, eu diria que não há grandes novidades. Pontos a questão de saber qual é a vantagem para Putin da morte de Navalny neste momento. Não é muito evidente. Mas, enfim, sempre é, digamos, a desaparição de um opositor. Exatamente, o embaixador falou na Conferência de Segurança de Munique que teve partes importantes relativamente à Ucrânia. Aparentemente, a Europa assegurou à Ucrânia que manterá todo o fluxo, todos os fluxos necessários para apoiar a Ucrânia, numa altura em que esses fluxos continuam em dúvida relativamente àqueles que vêm dos Estados Unidos. Como é que observou os trabalhos da conferência, embaixador? A Conferência de Segurança de Munique já foi no passado uma conferência muito aberta. Putin tem um célebre discurso em 2000, Exatamente. na conferência. Agora não, agora é uma, digamos, uma assembleia de fiéis à volta da NATO. No fundo, é uma espécie de cultura NATO e de quem se nela revê. E esta conferência passa-se num momento importante, que é um momento de um certo susto europeu. E o susto europeu é o seguinte: nós andamos também aqui a falar há muito tempo sobre a circunstância de a Rússia nunca ter ameaçado nenhuma fronteira de nenhum país NATO. Até hoje a Rússia nunca ameaçou nenhuma fronteira. Houve aqueles incidentes, mas os próprios Estados Unidos desvalorizaram esses incidentes na fronteira da Polónia, etc. Um míssil caiu do lado de lá, mas que era para cair do lado de cá, etc. Bom, todas essas coisas não, mostravam que a Rússia não tinha interesse em afrontar uma fronteira NATO. E nós dizíamos sempre, isto não tem interesse pela simples razão de que eles sabem que as fronteiras de NATO estão protegidas pelo artigo 5º do Tratado de Washington, um tratado de segurança coletiva que faz com que, se houver uma ameaça a um país NATO, a ameaça será sentida por todos e todos responderão, por via militar ou não. O artigo 5º não é muito claro nesse aspecto. Ora bem, tudo isto era verdade e vivíamos neste mundo, e por isso mesmo, quando se dizia a Ucrânia é uma espécie de zona limite e é preciso controlar os russos por ali, caso contrário, os russos poderão afetar as fronteiras NATO no futuro, embora não tenham feito até hoje. Nós dizíamos, pá, se calhar isto é um bocadinho retórica, um pouco, os países sabem que não é bem assim, embora os países que estão ali ao lado, nomeadamente os países bálticos, a Polónia, a Roménia, a Hungria, estejam naturalmente mais próximos daquilo que seria uma eventual presença maciça russa dentro da Ucrânia. Mas tudo isto se alterou. E a Conferência de Munique traz esta alteração. Tudo isto se alterou por virtude das declarações de Trump, quando pôs em causa a possibilidade da NATO vir a garantir em absoluto a segurança de um país NATO que fosse afetado. E aí, ao colocar essa questão, todo o raciocínio anterior desaparece e torna mais plausíveis aquilo que são as preocupações dos países que estão neste momento a apoiar a Ucrânia, no sentido de dizer a Ucrânia é uma espécie de buffer zone, é uma espécie de almofada que nós temos ali para o caso da Rússia se aproximar. E por isso mesmo, há neste momento um discurso de apoio à Ucrânia, de ir tão longe quanto possível no apoio à Ucrânia, para utilizar a Ucrânia para ser essa almofada. Porque todos já perceberam que se a Rússia conseguir dominar a Ucrânia, até pode ser que a Rússia se acomode nesse terreno. O discurso de Putin outro dia vai nesse sentido. Mas ninguém acredita neste momento numa palavra de Putin. E particularmente a partir do momento em que a Rússia não tiver, do outro lado, a garantia absoluta de que perante qualquer eventual iniciativa face a uma fronteira NATO terá uma reação,
aí podemos estar perante uma mudança no panorama e a Rússia pode vir amanhã a aparecer uma outra Rússia. E daí dar razão às preocupações dos países europeus. E por isso mesmo há um grande debate na vida europeia neste momento, debate que vai prolongar-se até fevereiro, peço desculpa, até às eleições de junho, eleições europeias, e vai marcar muito aquilo que é o próprio discurso das eleições europeias e das candidaturas europeias, para onde já se sabe, aliás, que a senhora Ursula von der Leyen é recandidata à presidência da Comissão Europeia. Já agora um ponto sobre o terreno. É muito claro hoje, e o próprio general Sirski, que é o novo comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, em substituição de Zaluzny, Sirski já disse: nós vamos manter posições defensivas e vamos criar uma defesa, uma tentativa de defesa, dado que não temos capacidade neste momento para avançar no território, como aliás se viu durante a chamada contraofensiva. E por isso mesmo há a noção neste momento, e isto são, digamos, relatórios internacionais mais recentes, de que a Ucrânia não tem capacidade ofensiva se não receber novo material militar até meados de 2025. Razão pela qual até 2025 é aguentar. Porque se até 2025 a Ucrânia vier a ter mais material militar, se vier a ter mais munições, se vier a ter mais equipamento militar, mais munições, se vier a ter, por exemplo, os F-16, aí sim poderá romper aquilo que são, digamos, as linhas russas, tendo em conta que a Rússia não dá mostras de ter uma capacidade de renovação da quantidade de material que tem, que é sempre praticamente a mesma. Embaixador, para uma resposta rápida, se não se importar. Depois de Munique, a Europa ficou mais próxima de ter um exército para o conjunto dos 27? António, em termos de vontade, parece que sim, quer dizer, e a circunstância de quer a França, quer a Alemanha, como aliás já tinha acontecido com o Reino Unido, terem colocado, digamos, terem criado relações mais densas com a Ucrânia, faz pensar que há um esforço nesse sentido. A grande questão está em saber se as opiniões públicas europeias, cujos orçamentos também têm outras prioridades em termos de políticas públicas, estão disponíveis. Porque nós, europeus, somos países democráticos, contrariamente à Rússia, que não é um país democrático e portanto, pode desenhar um orçamento em função dos seus interesses de guerra e sem grandes preocupações sobre se estas prioridades são ou não, digamos, subscritas pela opinião pública. Na Europa vai ser preciso passar pela rede da opinião pública. E isso vai ficar muito claro agora no caminho para as eleições europeias. E, portanto, aquilo que sair, de certa maneira, das eleições europeias em termos do equilíbrio no Parlamento Europeu, representará também o estado da arte em matéria de disponibilidade europeia de avançar por uma defesa e segurança comum. Eu tenho algumas dúvidas, devo confessar, não tanto por vontade política, mas aqui também pela falta de algumas das variáveis e das dimensões que os Estados Unidos dão à Europa no quadro da NATO e sem as quais a Europa tem uma grande dificuldade de atuar sozinha. Claro. Obrigado, embaixador. É um tema que iremos com certeza acompanhar ao longo das próximas semanas e meses. Fazemos aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para rumarmos até à Palestina, onde o Ocidente continua suspenso da possibilidade de haver mais uma carnificina, um banho de sangue, em Rafah, a cidade da faixa de Gaza, que fica a sul, ou já muito próximo da fronteira com o Egito. Como é que vê toda essa situação, embaixador, numa altura em que, como é evidente, continua a haver negociações sobre a possibilidade de um cessar-fogo, mas creio que são mera retórica, uma vez que as duas partes claramente não vão conseguir entender-se e, portanto, não há um mínimo de hipótese de haver um cessar-fogo, nomeadamente antes da escalada da guerra em Rafah. Sim, Israel dá sinais. Em primeiro lugar, deu um sinal muito importante. Netanyahu, com o acordo de todo o governo, disse que estava fora de causa a solução dos dois Estados. Muito claramente, Exatamente. muito liminarmente. E, portanto, agora nós também temos que olhar para a comunidade internacional, e vai ser muito interessante seguir isso, em que medida é que a comunidade internacional se vai manter firme naquilo que é, digamos,
a decisão política da criação de dois Estados, que é uma decorrência, vale a pena dizê-lo, da própria existência do Estado de Israel e da necessidade de uma entidade que represente os palestinos que ali vivem. E isso está, se o mundo se mantém por detrás dessa ideia. É que, se não se mantém, nós verificaríamos, se não se mantivesse, nós verificaríamos que a posição europeia era profundamente hipócrita e que, no fundo, digamos, a questão palestina era uma questão completamente acessória para a Europa e a questão de segurança, nomeadamente a questão de segurança de Israel, era a questão essencial. Ora, para um mundo que sempre disse que a segurança de Israel tinha como contrapartida a segurança dos palestinos, seria um pouco estranho que houvesse agora uma desistência dessa ideia dos dois Estados. Mas enfim, vamos ver o que é que se passa. O António falou aí das duas partes. Eu não sei se há só duas partes nesta matéria, pela Sim, simples sim, razão de que nós estamos claro. a assistir neste momento, ao que parece, nos bastidores, a uma forte luta entre o Hamas e a autoridade palestina. E a estrutura dentro da autoridade palestina, que é a Organização de Libertação da Palestina, a OLP. E dentro da OLP é sabido que há uma prevalência da Fatah digamos, fora disto está o Hamas. O que parece haver neste momento é um debate internacional, digamos, na sombra, sobre quem é que vai representar os palestinos. E esta questão é muito importante. Há uma grande contestação a Mohamed Abbas, portanto, líder da Autoridade Palestina, líder da OLP, no fundo, líder da Fatah, que, cuja, cuja, cuja forma de lidar dentro da Autoridade Palestina é muito criticada, e em particular porque o Hamas, com esta sua ação, independentemente da condenação internacional que veio a gerar, criou, digamos, uma força e uma visibilidade, e mais do que isso, provavelmente até um grande apoio junto da população palestina, tendo em conta que é verdadeiramente a face da oposição a Israel. E o Hamas, neste momento, dá sinais de querer fazer parte da solução no plano político, talvez por fragilidade, talvez por estar acossado, embora não esteja derrotado ainda, mesmo dentro da faixa de Gaza, e é isso que Israel pretende. O Hamas quer entrar para a OLP, o Hamas quer partilhar poder com a autoridade palestina. A autoridade palestina, em particular Mahmoud Abbas, parece que não querem isso, queriam criar uma espécie de um governo tecnocrático que permitisse a reconstrução, com dinheiros árabes, da faixa de Gaza, mantendo os palestinos lá, naturalmente, e isto traz aqui um problema essencial. Vai ou não o Hamas sobreviver? Porque o mundo ocidental não quer nenhuma solução de natureza institucional que envolva o Hamas, depois do que aconteceu no ataque terrorista a Israel. Vai o Hamas continuar a existir politicamente, mesmo que seja desmembrado militarmente, mas se for desmembrado militarmente, qual é a sua força política? Estamos aqui numa luta interna em que, muito provavelmente, a posição dos países árabes, nomeadamente do Qatar, mas também da Arábia Saudita, do Egito, etc., não é totalmente irrelevante. Depois, como é que se movimentam os Estados Unidos nisto? Os Estados Unidos têm uma prioridade essencial que era conseguir aquilo que Israel quer, que é os reféns. Mas o Hamas já percebeu que se entrega aos reféns, fica sem moeda de troca e fica completamente disponível, se assim se pode dizer, para um último ataque. A situação, entretanto, vai-se agravando, a situação na zona de Rafah é dramática, e os sinais que aparecem de todas as organizações credíveis internacionais são de que estamos perante uma tragédia humanitária de proporções incalculáveis. Mas nós já vimos que isto não é nada que comova não só Israel, como grande parte do mundo ocidental, que apenas reage retoricamente. Claro. Embaixador, lembrei-me de repente de lhe fazer a seguinte questão. Parece-lhe que valia a pena o Ocidente, a Europa, nomeadamente, olhar para o exemplo do Sinn Féin e do IRA para tentar descobrir uma forma de haver sobre o Hamas um chapéu político que pudesse, de alguma maneira, controlar o exército do Hamas e ser um interlocutor no futuro? Eu creio que é muito difícil, porque são culturas políticas muito diversas, apesar de tudo. O Sinn Féin é um partido que, em primeiro lugar, o Sinn Féin, nós esquecemos que o Sinn Féin na Irlanda do Norte é um partido que é o homólogo de um Sinn Féin que existe dentro da República da Irlanda. Na Certo.
sistema político da República da Irlândia, tendo tido uma evolução radical e que tendo criado uma ala militar, que era o IRA, o Sinn Féin, digamos, teve uma pacificação com base numa cenoura. Essa cenoura era, em grande parte, a paz, era a possibilidade do trânsito nas fronteiras. Eu não acredito que haja condições políticas e uma cultura política de compromisso ali que facilite isso. Não me parece. Não me parece e não vejo também que haja, digamos, da parte do mundo ocidental, a mais leve vontade de participar em qualquer modelo de, digamos, de contenção institucional, de estrutura institucional ali, que passe por qualquer papel por parte do Hamas. Uh, mas o António tem razão numa coisa, é que nós no passado também já vimos coisas do género, se nós pensássemos no que era a OLP e a imagem que a OLP tinha, e a reação, por exemplo, de Israel sobre a OLP, dizendo nós nunca falaremos com a OLP, era o que faltava. A OLP é um grupo terrorista que matou imensa gente pelo mundo, etc. Pois, e na realidade hoje, dentro o diálogo que Israel tem com os palestinos, a OLP, no quadro da Autoridade Palestina, com a Fatah lá dentro, que também a Fatah era uma coisa terrível, é o melhor parceiro de diálogo. Quem sabe se amanhã o Hamas não poderá, noutro contexto, também ser. É preciso lembrar que o mundo está cheio de presidentes de repúblicas que, poucos anos antes, foram considerados terroristas e não é por isso que têm assento em todas as organizações globais que existem no planeta. Começando por um dos presidentes de Israel, que foi líder do Irgun, e que, no fundo, era uma figura terrorista perante o mundo ocidental. As pessoas que são terroristas num dia são políticos respeitáveis no outro. Isso também acontece, de facto. Até era com o Nelson Mandela, é bom não esquecer, chegou a acontecer. Não? É verdade. Obrigado, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para irmos não ao país de Nelson Mandela, mas um pouco mais a norte, a Moçambique, para pedirmos ao embaixador que nos diga como é que vê o regresso da insurgência muçulmana no norte de Moçambique. Parecia que tudo estava razoavelmente controlado e findado, mas afinal de contas, de repente, volta tudo ao mesmo. Eu iria ser um pouco irónico e começaria por dizer: não se sabe quem é que não pagou a quem. Exatamente. Neste tipo de situações, nós estamos a falar de uma zona de Moçambique, que é a zona mais pobre de Moçambique, a norte, que tem sido vítima de infiltrações de grupos islamistas que vêm de países vizinhos, nomeadamente a Tanzânia, e que já vêm por ali abaixo, pela África abaixo, e que têm posto, digamos, em causa aquilo que é o equilíbrio, o equilíbrio e a segurança daquela região. Moçambique é um país muito comprido, muito longo, é um país onde as Forças Armadas têm uma grande dificuldade em ter uma presença em todo o território, e naquela zona, que é uma zona muito grande, há só 4.000 e tal soldados moçambicanos. E por isso mesmo, a partir do momento em que se começou a perceber que um grupo de insurgentes, digamos, atacou Simba da Praia, Palma, etc., localidades fundamentais ali, já há uns anos, nós verificamos que houve uma reação da comunidade internacional, e quando eu falei do pagar o quê, é que aquela zona é também uma zona importante para a estabilização em termos de futura exploração, por exemplo, de gás. E há interesses internacionais muito interessadas nisso. Perante aquilo que era a fragilidade do governo moçambicano de atuação na segurança naquela área, foi criada uma força internacional para ali atuar. Essa força tem essencialmente soldados do Ruanda, mas, digamos, o essencial institucional dessa força era uma força da SADC, que é uma estrutura de coordenação dos países do sul da África Austral, e a SADC anunciou que essa sua força de estabilização estava ali, mas ia-se embora a partir de junho deste ano. E o que eventualmente pode ter desencadeado alguma preocupação foi a circunstância de a França ter anunciado que
ter dito aos seus cidadãos para abandonarem a zona, tendo em conta a instabilidade que aí vinha. E o que é que acontece? Há sinais, em particular vindos da parte da Igreja Católica, que é que tem uma rede de informação extraordinariamente importante ali. A Igreja Católica diz que tem vindo a dar conta de uma presença cada vez mais evidente, um regresso cada vez mais evidente de insurgentes islâmicos por ali, a fazer inclusivamente barragens de estradas, pedindo uma espécie de imposto muçulmano. Isto tem levado o mundo a preocupar-se, Portugal também. Portugal está ligado a uma operação de treino militar a forças moçambicanas. Essa operação foi montada em finais de 2022, durante 2 anos, e Portugal acha, foi a declaração dos ministros dos estrangeiros, que deveríamos continuar a ter essa ação. Nessa ação estão envolvidos países europeus e Portugal tem um papel importante nesse grupo, que é treino de militares moçambicanos para poderem garantir a sua própria segurança, e Portugal propôs à União Europeia a renovação desse mandato, tendo em atenção estas preocupações naquela zona. E, portanto, estamos a avançar num terreno complicado, num terreno que são territórios muito vastos, na qual a capacidade de afirmação da autoridade do Estado é muito limitada, mas na qual também há interesses internacionais em jogo, e não é por acaso que o mundo ocidental ali se encontra, não é apenas para contrariar a expansão islamista, que seria importante, tal como se fez no Estado Islâmico ou no Acmin, mas estamos aqui também numa zona onde se cruzou interesses exteriores importantes. Faço-lhe uma pergunta que, de alguma forma, embaixador, pode ligar várias coisas de que já falou neste programa. Imagina a possibilidade de, neste momento, haver uma força militar europeia já formada. Seria o sítio certo para uma intervenção desse tipo de forças, nomeadamente? Moçambique teria que o aceitar, coisa que seria com certeza difícil nesta circunstância. Mas seria para isso que um exército comum serviria? António, eu penso que se perguntar a um cidadão europeu se a sua prioridade é a situação no nosso Moçambique e se o envio de tropas para o norte de Moçambique deve ser, digamos, a força essencial, digamos, a força política essencial que a União Europeia tem que exercer no exterior, creio que a reação será negativa. Nós já vimos o que aconteceu relativamente à própria posição na República Centro-Africana, no Burkina Faso. Nós verificamos que mesmo aí, onde a situação está também extremamente grave, há um desengajamento europeu. A Europa tem ciclos, e o seu ciclo neste momento é olhar para leste. E o seu ciclo é olhar para a Rússia, e o seu ciclo é olhar para a utilização da Ucrânia como arma de tampão relativamente à possível agressão russa. Mas exatamente, embaixador, há um desengajamento da Europa em vários locais de África, depois de ter havido um engajamento não europeu, mas francês. A questão é, será que fazia sentido na próxima fase de engajamentos, em vez de eles serem nacionais, serem europeus? António, a questão é o seguinte, é se há mortos ou não. Isto é, eh, normalmente as guerras são feitas pelos países em função daquilo que as suas próprias populações entendem ser digna da morte de um seu soldado. Se não há uma convicção íntima de que esta questão no norte de Moçambique é uma questão vital para a Europa, particularmente quando há outras questões que são postas como vitais, como seja a questão da Ucrânia, eu tenho dúvidas que seja possível convencer as opiniões públicas, e por isso mesmo, volto a dizer o que disse há bocadinho, é muito importante nós pensarmos que nós vivemos perante opiniões públicas em países democráticos, que têm a sua expressão na vontade democrática, temos que os convencer antes de mandar tropas em nome deles. E eu não me parece que neste momento, digamos, a África seja uma prioridade. Provavelmente até é um erro, sob o ponto de vista da perspectiva europeia, mas eu não acredito que seja possível. E que isto seja, respondendo à sua pergunta, eu não acredito que isto seja o cimento possível para a criação de uma força de segurança europeia. Claro. Muito bem, obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a segui-lo no podcast e que encontram nos sites do Jornal Económico. Muito obrigado e até para a próxima.